Olá, pessoal. Este é o terceiro vídeo da série Minimum API. No primeiro vídeo, a gente construiu uma API para a CRUD completa, mas sem uso de recursos mais sofisticados, né? O nosso objetivo na ocasião era mostrar como é simples codificar uma API com o NET 6.0. No segundo vídeo, nós comparamos algumas formas de construir uma HTTP request para ativar a API e mostramos a diferença de performance e confiabilidade entre cada uma delas. Neste vídeo, vamos mostrar uma das formas de implementar o desacoplamento entre o código da API e a rotina que acessa o banco de dados utilizando os recursos de interface e repositório. Nós já fizemos um exemplo dessa técnica no vídeo Blazor, Pagination, API, Interface e Repositório, onde a gente também já discutiu as vantagens desse uso. Tá? Além disso, nós vamos mostrar também como fazer uma extensão da classe Web Application de tal forma que a gente possa descongestionar o código dessa classe inicial aqui, esta aqui, ó, Program CS. Eu não sei se vocês lembram, mas no primeiro exemplo, em vez de colocar a API Mapping como está aqui, nós já tínhamos nessa mesma classe aqui, a gente já tinha tudo isso aqui codificado lá. Então, isso aqui aparecia nessa primeira classe aqui, Program CS, e isso aí congestiona um pouco essa classe aqui, e quebra aquela regra de que uma classe não deve ter muitas atribuições, né? Uma classe deve ser o máximo possível ter uma responsabilidade bem definida e não uma diversidade que isso aí dificulta depois o entendimento e o debug do programa. Então, essa primeira classe aqui ela vai ser só uma classe assim, de definição e coordenação. Depois nós vamos partir com detalhe para outras classes. Para fazer isso, a gente gostaria de ter um método como esse aqui, ó, API Mapping. Se a gente tivesse um método como esse, a gente poderia vir aqui, abrir uma classe e fazer tudo isso aqui dentro dessa classe que a gente está mostrando aqui. Acontece que essa classe não existe, ou seja, a classe Web Application não tem uma classe como essa, mas a gente tem um recurso que a gente vai usar agora e mostrar como é que faz. Existe uma coisa que se chama Class Extension. Então, você tem uma classe. Essa classe tem propriedades, né, e métodos. E você pode, a essa classe, você pode adicionar mais alguns métodos que você gostaria que ela tivesse, mas ela não tem. Então, nós vamos mostrar como é que faz isso. Mas então, antes de mais nada, antes de a gente baixar para o código, vamos mostrar só a estrutura do projeto para ter isso mais claro aí para ter mais claro o que nós vamos fazer agora, né? Então, o nosso projeto aqui, ó, ele se compõe, a nossa solução, ela se compõe de 4 projetos, né? Então, nós temos o primeiro projeto, esse se chama aqui Clean API, ele é um WinForms, que é esse formulário que está aparecendo aqui do lado, e a finalidade dele é simplesmente ativar as APIs para a gente ver como é que ela funciona. Então, a gente vai digitar alguns dados aqui, coisa assim, vão mandar gravar, etc, tudo a partir daqui. Ou seja, o WinForms está ativando uma API. Se você tivesse uma aplicação em Blazor, por exemplo, esse pedaço aqui seria um código HTML ou coisa assim. No nosso caso, nós pegamos, deliberadamente, nós pegamos um exemplo para usar o WinForms, que o pessoal ainda tem bastante coisa em WinForms ainda, e o pessoal às vezes pede exemplos de como é que isso funciona lá, né? Então aqui nós temos essa classe aqui, Clean API, que vai fazer essa função que a gente acabou de falar. Depois nós temos mais um projeto aqui, que é o Common. Nesse Common aqui a gente vai ter tudo que é compartilhado, os classes e funções são compartilhadas pelos outros projetos da solução. Então aqui nós temos as variáveis globais, né? E aqui nós temos os modelos que a gente vai utilizar e algumas funções, por exemplo, validação do CPF, etc. Tá? Então isso tudo aqui vai nesse projeto que chama Common. Aqui, na última, vem os controles que a gente definiu. Vocês podem não ter reparado, mas todos esses elementos aqui, ó, CPF, CNPJ, fone, isso aqui são capturas debaixo de máscara e são controles do usuário, ou seja, nós fizemos esses controles. Tá? Então, para mostrar como é que se faz esses controles, como é que a gente chegou até eles, tem uma playlist também com 5 vídeos, tá? Que eu vou colocar aqui aqui no topo, onde é que você pode achar essa playlist. E aqui tem a Minimal API, que é a codificação da API propriamente dita. O que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar, primeiro,
essa classe aqui da qual nós estamos falando, que é a Program.cs, que é essa que está aqui. E, além disso, nós vamos ter futuramente, conforme a gente for andando com o projeto, nós vamos mostrar aqui como é que faz as interfaces que a gente vai colocar aqui, tá? E como é que a gente faz os repositórios que a gente vai colocar aqui, tá ok? Então, em linhas gerais, o projeto é esse. Além disso, cabe lembrar que a gente vai precisar de algumas bibliotecas que a gente vai ter que instalar, e a gente foi lá no NuGet para buscar essas bibliotecas. Então, vamos só dar uma olhadinha rápida. Essa biblioteca que a gente instalou são essas daqui. Instala, está aqui. Nós instalamos o Dapper, que faz a parte de acesso a banco de dados. Ele é um micro RM, tá? Ou seja, ele não é tão potente que nem o Entity Framework, mas ele torna mais práticas as codificações do que você usar o ADO.NET puro, né? O ADO.NET puro você tem que escrever um pouquinho mais algumas funções. O Dapper dá uma ajudazinha aí. Eu acho legal ele. Estamos usando agora. Depois nós vamos precisar dessas classes aqui, essa extensions HTTP, nós vamos precisar para fazer essas extensions que a gente usou, que contém o factory, que a gente falou no episódio anterior. É quando a gente usa uma técnica diferente de instanciar o HTTP client. Então, nós somos dessa biblioteca para isso. Essa biblioteca foi necessária por causa do vídeo anterior, número 2. Depois aqui, tem NewtonSoft JSON e System.NET HTTP JSON. Os dois são módulos JSON e você não precisa dos dois. Você pode usar ou um ou outro. Tanto um quanto o outro é capaz de resolver completamente o problema. Mas de descompactação e transformação para JSON. Eu coloquei os dois aí porque às vezes eu mostro o exemplo. Em NewtonSoft faz assim e no outro JSON faz assim. Então tem algumas pequenas diferenças entre eles e às vezes um é mais prático que o outro. Por isso estão os dois aí, mas bastaria ter um deles, tá? Não são necessários os dois. System Configuration Manager é porque nós pegamos alguns módulos, tem alguns parâmetros que a gente vem buscar nesses parâmetros de configuração aqui, ó, appconfig, etc. E para acessar o que está escrito aqui dentro, por exemplo, como banco de dados, coisa assim, a gente precisa dessa biblioteca que a gente está vendo aqui agora. Cadê ela? Que a gente está vendo aqui. Ó. Nós somos dessa biblioteca para isso, para acessar esses módulos. E esses dois aqui, ó, e esse aqui, o Data Client, Data SQL Client, isso aqui é usado por causa do SQL, porque nós vamos acessar um banco de dados SQL, então a opção precisamos dessa biblioteca aqui. Além disso, nós estamos essa Swashbuckle aqui, ela ajuda, se você quer, nós não vamos usar agora, mas ela está aí porque ela ajuda a você debugar quando você quer acessar a API direto. No nosso caso aqui, para acessar a API, nós usamos o Informs, né? Digitamos no Informs, clicamos um botão e ele gera um HTTP request. Nós acessamos a API assim. Se você não quiser fazer isso, se você quiser acessar direto, você pode usar, por exemplo, o Postman, que é um programa que ajuda a gente nessas coisas, ou você pode usar esse Swashbuckle que está aqui. Então, ele não vamos usar agora, mas ele está. Então, essas são as bibliotecas que a gente colocou no nosso projeto. Tá? Então, agora, mão na massa. Então, a primeira coisa que nós vamos cuidar agora vai ser de como é que nós vamos fazer esse Class Extension para desafogar a Program CS. Tá? O objetivo dessa extension que nós vamos fazer é justamente tornar mais fácil a codificação sem ficar congestionando esse módulo aqui. Então, ou seja, toda essa parte aqui que a gente está vendo aqui, ó, cadê? Toda essa parte que está codificada aqui, ela vai ser chamada por essa função, por este método que a gente colocou aqui, o API Mapping. Tá? Agora, como esse mapping não existe, a API Mapping não existe, nós vamos criar ele agora, para depois, usando ele, nós vamos incorporar no Program CS, como se tivesse escrito aqui, nós vamos incorporar tudo que está escrito aqui. Tá? Então, isso aqui, a única função disso é limpar o programa. Tá? Mais nada. Se você pegar isso aqui e passar para lá, também funciona. Tá ok? Bom, então vamos lá. Então, nós já explicamos o que é uma Class Extension, acabamos de falar, né? Uma classe, você gostaria que ela tivesse um método que ela não tem. Então, o que você pode fazer é o seguinte, você é capaz de criar um método que tudo se passa como se esse método existisse, como se ele fizesse parte do projeto original. Bom, para usar essa função aí, a gente tem que seguir algumas regras
que a Microsoft ela pede para a gente para fazer isso aí funcionar. Então, vamos lá. Agora a receita de bolo. Tá? Quando a Microsoft fez o programa, ela precisou dessas condições, então isso aí virou um conjunto de regras que a gente tem que usar quando a gente quiser fazer isso acontecer. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para incorporar mais um método numa classe existente é criar uma classe que tem que ser pública e estática, tem que ser estática, é regra. Estática, tá? E você põe um nome qualquer. Então, nós pusemos aqui, por exemplo, o nome de API Extension, tá? Então, criamos essa classe aqui, e dentro dessa classe aqui, eu vou criar um método que vai ser o Public Static API Mapping. Esse método nós vamos criar aqui. E este método, ele está estendendo this Web Application, quer dizer, este método estende esta classe Web Application, tá? Que é, no caso aqui, recebeu aqui a instância, né? Instanciada em app aqui no caso. Então, ó, nós temos isso aqui, tá? App tá aqui, né? E agora e o app é uma web application, tá? Ela deu um build nela aqui, ó. Tá vendo? Como uma web application. Nós vamos acrescentar um método nessa classe aqui. Então, o que a gente faz? Retomando. Criamos essas duas classes estáticas e aqui dentro eu escrevo esse mapeamento aqui, ó, esse roteamento e mapeamento. Eu escrevo esse método aqui, como eu estava fazendo, como nos exemplos anteriores a gente fazia, só que naquela ocasião a gente fazia direto dentro do Program CS. Agora aqui nós estamos fazendo uma classe própria para isso, que vai deixar o programa muito mais limpo. Então, o que tem aqui? Essa app aqui, a gente vai aplicar aqui um map get, tá? Ou seja, vou mapear um get para cá, dou aqui o endereço do endpoint. Agora, quando vier para cá, quem é a rotina que trata? Ou seja, a funcionalidade, você vê que aqui não tem código, né? Então, venho para cá, agora desvio para onde? Desvio para o getPing, e é aqui que está o código que vai fazer a mágica acontecer. Então, eu chamo a API aqui, ela vem para cá pelo endereço do endpoint, né? Agora, o código que vai tratar da chamada que chegou aí, é isso que está escrito aqui. No mesmo caso aqui embaixo, por exemplo, se eu der, por exemplo, um get all, assim, estou dando um get, quero pegar todos os registros, eu estou vindo para cá. Se eu quero, por exemplo, buscar um determinado registro, tá, eu venho para cá. Tá ok? Então, isso aqui faz o roteamento e aqui mapeia para o código correspondente a cada uma dessas funções, que é o que vai, de fato, fazer a coisa acontecer. De fato, o código que vai buscar os dados do banco de dados, etc., está todo aqui embaixo. Bom, então, fazendo isso, essa classe aqui, ó, esse método, API Mapping, ele passou a existir. Tanto é que se eu vier aqui, por exemplo, e eu escrever, por exemplo, se eu escrever aqui app. Uma das classes que vão aparecer aqui, se a gente vier buscar aqui, ó, é API Mapping, tá vendo? Isso aqui não existia antes, ele passou a existir depois que a gente colocou lá. Se vocês quiserem fazer a teste da verdade aqui, apaga lá, vocês vão ver que dá erro aqui. Tá bom? Bom. Então, ok. Então, terminamos essa primeira parte. Então, o objetivo aqui, tá, foi simplesmente desafogar isso aqui e deixar isso aqui mais limpo. Agora, nós vamos implementar o desacoplamento da API, das rotinas de acesso a banco de dados, e vamos ver como é que a coisa funciona. Então, vamos dar uma analisada no código, tá? E nós vamos ver, por exemplo, que essa consulta, esse getAll aqui, que é uma das funções mais simples, a gente vai ver como é que ela funciona. Ela desviou para cá, né? E aqui ela está chamando, ó, getAllControls. Esse getAllControls, essa função aqui, ela está codificada aqui no repositório dela, tá? Então, o getAllControls está escrito aqui, tá? Bom, o que ele faz? Essa função aqui ela recebe a chamada aqui getAllControls, tem aqui um comando SQL em formato texto, né? Select from controls order by name, tá? Então ele vai no banco de dados, vai pegar todos os controles que tem lá, controles que são justamente aquela tela que nós vimos lá, ela é composta de alguns controles, nós vamos pegar o conteúdo de todos eles. É isso que nós vamos pegar nessa tabela aqui do banco de dados, tá? Então aqui, ó, estamos pegando uma conexão, para acessar o banco de dados, nós estamos pegando uma conexão,
Para pegar essa conexão aqui, a gente vai, ó, tá vendo? Ó? Aqui eu estou pegando, ó, CG é isso aqui, ó, System Configuration Manager, CG aqui abrevia isso aqui, né? Então é como se eu tivesse escrito aqui, ó, todo esse nome comprido aqui. Só que fazendo assim a gente põe uma abreviatura, não fica tão longo o comando, né? Então eu vou pegar a Connection String e DB Search, então só para lembrar de novo. Olha. Tá aqui, DB Search, então eu vou catar essa Connection String aqui, né? Vamos trazer ela para cá. Aí a gente dá um open e damos aqui, ó, return await. Vou fazer um query aqui, ó, tá vendo? Ó, query control module SQL, que é esse comando aqui. Transforma isso aqui numa lista e depois põe em formato de task para voltar para quem chamou. Ou seja, voltar, nós vamos devolver essa lista aqui lá para quem chamou. Tá ok? Então, ó, isso aqui está feita a coisa aqui. Então, recebemos, retomando, né? Nós recebemos aqui a chamada desviou para cá, para esse getAll aqui. Esse getAll aqui chamou esse getAll controls, que está aqui no repositório, tá? Então, executou isso daqui, montou a lista, voltou para lá, voltou para cá, né? Voltou aqui para esse pedaço, e aqui ele dá um return aqui, ó. Isso aqui ele faz o retorno para o HTTP, para quem chamou HTTP. Então, vamos fazer isso aí passo a passo para ver como é que é para ficar mais claro. Então foi o seguinte, eu vou pegar aqui no Solution Explorer, vou chamar aqui no Clean API, vou botar uma parada. Então estou colocando uma parada aqui. Essa parada aqui vai vir para Get All Records, tá? Esse Get All Records ele vai estar aqui, ó. Get All vem para cá, né? Get All aqui. Então ele vai chegar e vai dar uma chamada nesse ponto aqui. Esse ponto aqui vai chamar Get All Records, que está lá no repositório. Então eu vou botar uma parada aqui também. Tá? Depois nós vamos ver como é que a interface entra aí no meio, tá? Então uma parada que vai executar isso aqui e vai devolver o resultado para a gente. Vamos então executar agora passo a passo. Cliquei aqui, estou executando essa função. Get All Records. Estou dando F11 aqui, ó. Ele está montando o HTTP request. Foi até aqui, agora ele vai executar esse Get All aqui. Esse C aqui, daqui a pouco a gente explica o que é. Dá o Get All Controls aqui. Foi lá, está executando aqui esse módulo, abriu aqui o Open, agora ele vai executar esse query aqui, executou o query, deu tudo certo, senão tinha dado erro aqui embaixo. Agora, ele terminado aqui, mandando todo mundo continuar, o que ele faz? Ele volta, retorna aqui para a rotina que chamou, e dessa rotina aqui ele retorna para cá, para onde partiu o request original. Então agora esse aim aqui, que é a mensagem, tem o conteúdo que a gente quer. Esse conteúdo que a gente quer, ele vem em formato JSON, aqui, etc. Então a gente precisa descompactar. Tá? Então a gente pega os dados que vieram, o que veio aqui em content, a gente passa para dados, e esses dados aqui a gente vai deserializar ele, nós vamos voltar ele para transformar do formato JSON para o nosso modelo. Tá? Então, esse return aqui vai transformar esse JSON aqui nesse control model aqui, que é o que vai dar de retorno nessa chamada. Então, para fazer isso tem dois jeitos. Você pode fazer com o Newton, com o JSON da Microsoft, né, o System HTTP, com o JSON da Microsoft, que é o System Test JSON, esse é o da Microsoft. Ou você pode fazer com o Newton Soft, que é esse aqui embaixo. Tá? Bom, a gente optamos por fazer esse aqui de baixo, mas tanto faz, os dois funcionam. Esse aqui escreve um pouco menos, tá vendo? Não tem que escrever esse negocinho aqui, então eu preferi esse aqui de baixo. Mas os dois funcionam, tá? Fez isso, então aqui em dados está o que veio de resultado para a gente, que é o formato JSON dos registros lidos, tá? Agora vamos transformar isso aqui para a forma original e eu vou dar um continue aqui, tá? Dando esse continue, como o retorno disso aí ele vem parar nessa lista, e essa lista aqui é o data source dessa combo aqui. Então, nesse processo aí, nós fizemos isso aqui, executamos a API e a chamada banco de dados, e a API veio para cá. Tá ok? Bom, então, agora, além disso, nós temos outras funções. Nós temos outras funções que é da API, que por exemplo, incluir um registro, apagar um registro e tudo mais. Mas agora, nós vamos mostrar agora como é que a interface entrou nesse processo. Então, vamos
Vamos agora explicar como é que a gente faz isso. Nós analisamos como é que foi esse processo. Acontece que tem um problema que aparece frequentemente. Você faz toda essa rotina aqui de acesso ao banco de dados e tudo mais, e esse processo de acesso ao banco de dados, ele é um processo personalizado, sabe? Por quê? Porque se você escolher, por exemplo, um outro banco de dados, o acesso é diferente. Você pode, por exemplo, fazer, como nós estamos fazendo aqui, esse acesso usando o Dapper. Mas vamos dizer que você chega numa conclusão que, por exemplo, o sênior da tua empresa lá decidiu que o Dapper não é o que eles querem usar, por exemplo, o ADONet, por qualquer razão. Então, você teria que mudar tudo isso aqui teria que ser mudado, porque você tem que codificar diferente, não fica, o código muda, tá certo? Ou vamos supor que você está num processo, não, vamos implantar Entity Framework. Então, você tem que pegar isso tudo aqui e em vez de acessar o banco de dados como você está fazendo, você vai fazer um acesso todo novo. Quando esse acesso ao banco de dados ele está entremeado no meio da lógica do programa, é uma confusão fazer isso, porque você começa a mexer coisa que, às vezes, sem querer, a pessoa coloca elementos da lógica do programa, embora não deva, né? Mas pode acontecer de incluir elementos dentro da lógica do programa e você quer mexer só no acesso à banco de dados e você, sem querer, começa a interferir com outras coisas. Então, é bom desacoplar as duas coisas, tá? Então, esse desacoplamento, ele é feito, a Microsoft fez um negócio muito macetoso, muito interessante. Então, esse desacoplamento é feito assim. Ela usou dois recursos, tá? Ela usou o que ela chama de interface, que é isso daqui, ó. Isso aqui é uma interface. É um módulo que simplesmente tem a assinatura de cada método que você vai usar. Então, quando você quer todos os métodos, todas as ocorrências de um registro, todos os registros, né? Você dá esse get all controls. Quando você quer incluir um registro, você dá create control. Quando você quer pegar um registro, é isso aqui. Agora, você percebe, este nome aqui, ele não muda, ele é o mesmo. Se você fizer em Entity Framework, por exemplo, nada impede de você dar na rotina correspondente este mesmo nome. Então, o macete é esse. Você faz, nas novas rotinas que você vai implementar, vamos supor, você vai trocar Dapper por ADONet. Nada impede que você dê na rotina lá do que vai ser implementar o ADONet, que você dê o mesmo nome. Então, o que acontece é o seguinte, como você muda, os dois estão com o mesmo nome, essa parte aqui da interface fica a mesma. Então, o macete é assim, ó. Naquele mapeamento que tem aqui, ó, a gente está chamando aqui o seguinte, ó, a gente está chamando aqui a rotina IC Get All Controls. Então, agora, IC está dizendo o seguinte, olha, é interface e Get All Controls. Agora, o endereço especificamente para onde é que ele vai ser determinado pela interface aqui. Então, ó, então vamos supor que você está no processo de mudança. Então, você tem, no repositório, você tem todos os métodos que fazem o acesso àquele banco de dados usando o Dapper. Depois você faz embaixo um outro repositório igualzinho aquele em cima em termos de nome, só que você escreve as rotinas diferentes dentro. Então, do que eu estou falando? Eu estou falando disso aqui, ó. Você tem um repositório aqui, tá vendo? Dapper. Todos os controles estão aqui, ó. Quais são eles, ó? São esses daqui, getping, papapá. Aqui embaixo você tem o reg control ADONet. Eles são absolutamente iguais esse aqui. Vamos supor, se eu fechar todos eles aqui, ó, eles ficam iguais. Eles são idênticos. Em termos do que você vai fazer, esses dois controles são iguais. Só que é o seguinte, aqui dentro é tudo diferente, ó. Então, quando eu chegar, por exemplo, eu vou fazer um método aqui embaixo, quando eu for colar get all controls aqui usando ADO, vai ser diferente do que esse daqui, do que esse aqui de cima. Então, em vez dele ser nesse formato, ele é quase igual no caso, né? Mas se você muda lá, essas coisas mudam. Por exemplo, você não usa IDB Connection, você usa SQL Connection, e assim por diante, tá? Então, ó, dentro aqui o recheio muda, mas a casca fica a mesma. Então é o seguinte, ó, eu tenho agora uma situação em que eu tenho a interface que a gente gerou lá, que é a mesma, né? Que essa interface aqui é uma só, mas eu tenho duas implementações para a mesma interface. Então, essa interface pode ser implementada por esse repositório aqui ou por esse daqui. Então, se eu quero, por exemplo, no futuro mudar, então eu construo outro repositório, depois coloco aqui, e na hora que eu quiser, eu digo agora o que está valendo é esse daqui. Então, em vez dele vir para cá, ele vem para cá. Agora, pessoal,
Como é que fala o que está valendo esse aqui? É simples, aqui, ó, olha que bacana esse negócio aqui. Aqui, na parte do programa, aqui, ó, nós passamos por esse builder aqui, ó, a gente passou até meio desapercebido, porque ele parece coisa gerada automaticamente pelo sistema, mas não foi, nós que codificamos isso aqui. Então você dá, ó, build service, você está adicionando um serviço, iControls é o nome da interface, tá? Essa interface aqui, ó, iControls é o nome da interface, e você diz, nesse comando aí, ó, aqui você diz quem é que está implementando essa interface. Então, essa interface está sendo implementada aqui, ó, por rep control dapper, tá? Se eu quiser que ela implemente, que o ADONet implementa isso aqui, o que eu faço? Eu apago isso aqui, ó, escrevo ADONet. Pronto, trocamos. Já trocamos o método de acesso de um por outro, tá? Porque agora, sempre que você der aquela chamada, ele vai chegar na interface e vai ver, bom, onde é que está isso aqui? Ah, quem está implementando isso aqui, vê o endereço onde está e pumba. Ele pula para a rotina de baixo. Então, se ele vai vir para cá, ou se ele vai vir para cá, ou seja, aqui ou aqui, quem define é essa parte aqui do Program CS, dessa classe programa aqui inicial. Então é o seguinte, ó, vamos só para dar, acho que vocês já entenderam a coisa como é que é, mas vamos só para dar para fazer a coisa ficar mais clara, vamos fazer um exemplo, ó. Vou deixar Dapper como estava aqui antes, e agora vamos fazer o seguinte, nós vamos modificar uma classe que é a mais fácil de todas, tá? Então nós vamos modificar essa classe aqui, depois nós vamos ver como é que fica na prática um e outro, ó. Nós temos uma função aqui, que é um dos métodos mais simples que tem, que é só para saber se a interface está funcionando. Então, é o que chama getPing. Então, eu dou uma chamada, se eu quero saber se a API está no ar, está funcionando, eu dou uma pingada aqui e ela dá um retorno. Então, essa aqui vai me dar um retorno. Se deu certo, ela vai retornar pingou, Dapper e o horário. Se não deu certo, ela vai dizer, ó, pingou, fail, tá? E vai dar a mensagem por que não aconteceu. Agora, essa daqui embaixo, nós vamos fazer, é a mesma coisa, né? Só que agora só que é a ADONet aqui. Então, nessa aqui eu vou fazer assim, ó, alteramos. Pingou a ADONet a data. Aqui embaixo não deu certo, fail a ADONet e a mensagem explicando por que pingou. Então, no caso, nós estamos implementando isso aqui, ó, com essa função aqui, que é o Dapper. Então, ó, vamos ver como é que... vamos dar uma pingada lá. Ó. Viu aqui, tá? Vou dar um teste de conexão. Dei um teste de conexão aqui. O que ele escreveu aqui? Ó? Pingou o Dapper. Por quê? Veio daqui. Ó. Pingou o Dapper. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos interromper aqui. Tá? Tem que compilar de novo. Não tem jeito, né, gente? Vamos lá no Program CS e eu vou trocar isso aqui agora por ADONet. ADONet. Vamos executar de novo. Vamos fazer passo a passo até, só para ficar mais claro. Eu vou fazer um passo a passo. Até nem precisava, mas acho que esclarece um pouquinho. Então, quando eu venho aqui na API, ele vem aqui. Cadê o ping? Está aqui. E vou fechar isso aqui. Então, nós vamos botar uma parada aqui, ó, para ver o que vai acontecer. Dei start aqui. Nós trocamos o nome lá já, né? Ele montou o programa. Vamos dar uma pingada lá. Vem aqui, conexão, teste de conexão. Dei um ping, ele veio para cá, estou dando aqui F11. Tá, ele vai agora, o que ele vai executar? Interface control, né? Ele recebe, o interface control está aqui, ó. Ele recebeu isso aqui como parâmetro. Todos eles recebem, tá vendo? Então ele pegou o IC daqui, ó, e vai desviar para o getPing apontado pela interface. Então agora nós vamos dar F11. E para onde é que ele veio? Ó? Ele veio para cá, ó. A ADONet, ele não foi para lá. Por quê? Ele sabe que o que está valendo agora é essa daqui. Aí eu dou um continue para ele executar o resto, né? Eu dou um continue, o que aconteceu aqui? Ó? Pingou ADE.net, pingou ADE.net o horário. Como vocês devem ter visto aí, eu espero que vocês tenham gostado, essa abordagem que a gente fez agora deu uma limpada na montagem do programa para ficar mais fácil de ler com aquela extensão que a gente fez lá no primeiro. E com essa interface do repositório, fica muito mais claro também que quando você quiser trabalhar vai trocar de banco de dados, outro vai trocar, por exemplo, versão, vai fazer um versionamento, vai fazer alguma atualização,
Você não precisa mexer no resto, você só mexe nesse pedaço aqui, ó, e você já está fazendo toda a transferência, sem mexer no resto do programa, o que seria complicado, né? Porque se a gente mexe no resto do programa, você sabe que programa que você mexeu só uma linhazinha não é o mesmo mais, né? Então, quanto mais segregado assim, tiver melhor. Bom, um abraço para vocês, pessoal, até mais.